Boa noite, Inês. Boa Gustavo noite. Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória. Inês, o quanto esse resultado traz alívio para vocês, traz paz nesse momento, até mesmo pensando já na sequência que o time vai ter? Também se você pudesse fazer uma análise da partida. Só um minutinho, Diniz. Gente, só pedir uma coisa. Tem muita gente, para a gente poder atender todo mundo, uma pergunta, tá? É sempre bom ganhar. Quebrou hoje aí os 13 clássicos. Acho que essa notícia não dá mais para ficar. Acho que muita gente não vai ficar triste, né? Não vai dar para criar caos porque ganhou. Até recapitulando para a gente aprender o que acontece. Hoje, nesse clássico, como no Flamengo, a gente deixou de ganhar, porque deixou de ganhar mesmo, os dois últimos. Mas muito clássico que a gente deixou de ganhar aí na conta foi por conta da Libertadores o ano passado, da Recopa esse ano. E se a gente joga hoje, tivesse jogado um jogo de Libertadores próximo do jogo, tivesse outro, tivesse que poupar, a gente ia ter mais chance de ganhar e poderia ser que não ganhasse. Mas as pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta, 13 clássicos sem ganhar, um ano, mas ganhou. Vamos esperar o próximo, qual vai ser o próximo assunto, para polemizar. Em relação ao jogo, a gente fez um bom jogo, e só que cometeu muitos erros novamente. Erros que a gente não costuma cometer, principalmente no início da construção, porque a gente joga, um time que joga com muita posse, joga para frente. E para o nosso jogo fluir, a gente não ter sustos, a gente não pode errar passes na primeira fase da construção, senão a gente acaba facilitando as coisas para o adversário. Mas a equipe fez um bom jogo, acho que podia ter feito mais gols. A gente teve chances, muitas chances. A hora que estava. Acho que o ponto principal, fora que fez 2-0, o Vasco muito provavelmente ia sentir muito, a gente ia ficar mais à vontade para jogar. E eles fizeram um gol logo na sequência, por um desajuste de marcação. Saímos de uma maneira para pressionar meio desorganizada e acabou finalizando com o gol de cabeça. Mas mesmo assim, depois a gente que estava 2-1, a gente teve muita chance de finalizar com muito contra-ataque. E a gente não conseguiu fazer o terceiro gol e ficou sofrendo até o final do jogo. Diniz, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal O Globo. Parabéns pela vitória. Boa noite. Apesar do primeiro gol do Fluminense ter saído ali pela esquerda, no cruzamento do Marcelo, você acha que o time poderia ter aproveitado um pouco melhor os espaços que o Vasco estava deixando ali por aquele lado? Obrigado. Eu não sei se o Vasco está deixando muito espaço naquele lado. O que acontece é que o Arias estava flutuando mais do que o Marquinhos. Então, o Vasco, a gente acabava tendo um acúmulo de jogadores do outro lado e não tinha muita gente para explorar aquele lado esquerdo. Se o Arias fica mais posicionado, obviamente que o Vasco ia ter mais gente aqui daquele lado. Então é uma ilusão de ótica e de achar que está ali, se a gente tem mais jogadores para explorar aquele lado, o Vasco não ia ficar daquela maneira. Inclusive ele fez o gol pela maneira como a gente estava jogando. O Arias estava mais dentro, a bola chega no Marcelo com muita liberdade para cruzar, o Ganso faz uma boa penetração junto com o Cano ali e acaba fazendo um bonito gol. Diniz, boa noite, Eduardo Alves, da Vável Brasil. Ainda sobre o gol, eu queria que você comentasse sobre o autor dele, o Ganso. Todo mundo sabe que é um jogador muito diferente, mas fazer gol de cabeça não é uma coisa muito convencional, mostra muita versatilidade. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que o Ganso, a partir do momento que ele pisa mais na área, ele, mesmo quando ele não faz gol, ele propicia que o Cano e outros jogadores tenham mais chance de fazer gol. Ele é o organizador central do nosso time, mas a gente sempre cobra para ele chegar mais na área, que ele tem essa capacidade. Ele tem boa finalização, ele é um cara grande, tem altura. No jogo contra o Red Bull, no jogo também do Colo-Colo, o Cano não faz o gol, mas ele é importante que ele está dentro da área, desviando a atenção de alguém e acaba sobrando um outro companheiro para fazer o gol. Diniz, Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Bom, parabéns pela vitória, depois desses 13 longos clássicos aí que o Fluminense não conseguiu um resultado positivo. O Fluminense, com a vitória hoje, chegou ao seu 8º jogo em casa, com 58% de aproveitamento. Queria perguntar para você qual é a principal diferença que você vê na equipe, jogando fora e dentro de casa. Lembrando que no ano passado o Fluminense também foi o melhor mandante, à frente até do campeão Palmeiras. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente jogar no Maracanã é uma força muito grande do time, sempre foi, pelo menos desde quando eu estou aqui. O que a gente precisa é voltar a pontuar bem fora de casa,
que é uma coisa que em 2022 a gente fez bastante, e em 2023 a gente não conseguiu tanto. E teve muito a ver também, muito jogo. A gente jogou fora, a gente jogou com um time alternativo e como eu disse, dificultava para a gente pontuar. A gente espera dessa maneira desse ano jogar de uma maneira mais equilibrada, fora o pontuar de uma maneira mais equilibrada. A gente manter esse ritmo de pontuação dentro de casa, mas a gente precisa melhorar fora. Boa noite, Diniz, Vini Alves, Web Rádio Sintonia Esportiva. Gostaria de voltar ao tema dos 13 clássicos seguidos sem vitória, que agora esse tabu não existe mais. É claro que uma vitória sempre melhora o ambiente, mas gostaria de saber o como melhora o ambiente, deixa mais leve essa vitória no clássico, atuando da forma que atuou, jogando bem. Eu acredito que a gente não é nunca totalmente impermeável pelas coisas que de fora e do nosso torcedor, e com o advento aí nos últimos 20 anos das redes sociais e o tanto de gente que omite opinião, e os jogadores também, principalmente os mais jovens, consomem muito esse estardalhaço que é feito fora do nosso ambiente interno. Ele nunca é positivo nesse sentido, até quando elogia muito ele também é negativo. Mas acho que o time soube trabalhar assim, em relação a isso, porque os dados, friamente, são só 13 derrotas, mas como eu já expliquei mais de uma vez, quando a gente vai considerar como foram os jogos, a gente sabia que uma hora a vitória ia acontecer. Em condições normais, a gente não teria ficado 13 clássicos sem vencer. Muito, muito difícil, não que nunca poderia acontecer, mas isso é muito difícil. Acontecer se a gente tiver jogado com o time completo, com o time descansado. Essas partidas que a gente, no mínimo metade delas, que a gente não conseguiu vencer. Então é um clássico, que a coisa melhor desse clássico é a alegria que traz para o torcedor, além da gente ganhar e subir na tabela de classificação, que é o objetivo principal. Em termos de ambiente, é a alegria do torcedor, o torcedor ficar contente e, como você disse, de ganhar e jogando bem. A gente cometeu erros, a gente tem que melhorar, tem bastante coisa para ajustar, mas a equipe fez uma boa partida, principalmente no que diz respeito à criação. Tudo bem, Bárbara Macedo, da Rádio Estação Sporting Bet. Eu acho que não tem como evitar esse assunto. Eu queria te perguntar a tua avaliação da arbitragem hoje no jogo. Teve muita reclamação pro lado Vasco, também alguns pro lado Fluminense. Tu acha que isso atrapalhou de alguma forma, prejudicou o Fluminense? A arbitragem, esse é um dos melhores árbitros que a gente tem no Brasil já há bastante tempo. Não por acaso foi a Copa do Mundo, apitou acho que 2 partidas. E o jeito dele apitar é uma coisa que me agrada, que deixa o jogo correr mais. Ele sempre corre o risco de... Só que ele usou critério... Então, assim, quanto ao critério, não tem muito o que falar. Se fosse para reclamar, acho que a gente tem mais coisa para reclamar do que o Vasco. Mas não, ele usou o critério de deixar o jogo correr mais. E é um tipo de arbitragem que eu gosto, obviamente, que você sempre, quando quem apita assim, acaba sempre mais perto de cometer um outro erro. Mas é um jeito de apitar que eu gosto, e esse é um árbitro de categoria assim, excelente. Jornalista alemã, primeiro, parabéns pela vitória, e eu gostaria de aproveitar a presença do treinador da seleção para perguntar para você, que ele está analisando o momento dos clubes brasileiros, como você como campeão da América, como você está vendo esse momento. E é uma pergunta combinada, aproveitando também o fato de que tem tantos jogadores do Fluminense que em algum momento saíram da base, como o fato dos clubes europeus sempre contratando os jogadores brasileiros mais jovens está impactando o seu trabalho como treinador de um clube brasileiro que também é referência no trabalho de base. Obrigada. O Dorival estava assistindo o jogo hoje? Tava, né? Você que não entendeu, hein, João? Não entendi. Não, em relação, eu não sabia que o Dorival estava assistindo o jogo. Eu acho que é importante acompanhar. A gente tem jogadores com condição de ser convocado, um que constantemente está sendo convocado, que é o André, que há muito tempo, na minha opinião, é o melhor volante que atua no futebol brasileiro. E em relação
a esse êxito de jogadores é sempre ruim para o futebol brasileiro e para o Fluminense também é ruim. A gente perdeu o Nino, vocês sabem que até agora está difícil, porque é um jogador que faz falta para a gente, era o nosso capitão, era um jogador que tinha muita conexão com o time, com o jeito de jogar, ele já tinha trabalhado comigo em 2019, então é uma perda grande que a gente aos poucos vai ajustando e muito provavelmente a gente deve perder mais alguém no meio do ano. E o Fluminense, como não tem os mesmos recursos financeiros que alguns dos nossos concorrentes, acaba tendo um prejuízo ainda maior. Mas isso é inexorável acontecer, porque o time precisa vender, infelizmente, para poder pagar os salários. Diniz, boa noite. Aqui, Diogo Afonso, Notícia dos Esportes. Me tira uma dúvida, por favor. Antes do jogo começar, você e o Ramon foram chamados para perto da arbitragem para ver o sorteio de cara e coroa e a escolha do campo. Quem partiu a ideia? Foi sua? Foi do Ramon? E é a primeira vez que eu vejo isso, um técnico participar da escolha do sorteio do mando de campo do lado da arbitragem, por favor. Boa noite. Isso partiu, acho, da comissão de arbitragem, deve ser não era obrigatório ir, mas eles convidaram e eu e o Ramon fomos de bom grado. Acho que é uma coisa amistosa acho que de ter uma aproximação maior dos árbitros e dessa maneira tentar com que a gente consiga ter uma relação mais amistosa durante o jogo. Eu acho que a intenção foi essa. Obrigado. Valeu. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Ao contrário do jogo do Red Bull Bragantino, hoje você terminou o jogo com os 2 zagueiros de origem. Teve acertos, teve erros, como você falou, mas independente do gol marcado, o time, a defesa foi muito bem na partida. Gostaria que você avaliasse os 3 jogadores zagueiros que hoje atuaram na partida. Obrigado. Os 3 jogadores foram bem. Como o jogo já foi, eu queria ver se o Vasco tivesse feito mais um gol de cabeça que teve chance, se a sua pergunta ia ser nesse sentido. Dificilmente seria. Eu acho que a gente, obviamente, quando você tem zagueiros na bola aérea, você tem mais chance de evitar o gol, principalmente quando tem zagueiros altos. Mas hoje a gente falhou também. O Veguete fez um gol, ele teve chance de fazer mais 1 ou 2 gols e podia ter entrado. E às vezes, assim, então o sistema defensivo precisa melhorar. Eu acho que a gente precisa melhorar e não são os zagueiros. A gente tem algumas coisas, o sistema defensivo a gente está fazendo muito bem, principalmente a parte da marcação adiantada, a marcação mais alta. O pós-perda em alguns momentos está bom, mas a gente, quando tem baixado o bloco de marcação, tem permitido cruzamentos com muita facilidade. E quando você tem um adversário que tem jogadores especialistas, como no caso do Vasco, que é uma das jogadas mais fortes do Vasco, a primeira coisa é tentar evitar que o cruzamento seja feito. E a gente permitiu alguns cruzamentos hoje que a gente não podia ter permitido. Boa noite, Fernando. Caio Loja Trivela. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Martinelli, autor do gol que deu a vitória depois. Hoje ele jogou na função de volante, depois de jogar de zagueiro, que você já comentou que com você ele joga em qualquer posição, só não joga no gol. Mas queria que você falasse mais dele e da partida que ele fez hoje. Obrigado. O Martinelli fez um bom jogo hoje, acabou sendo premiado com um gol, um cara que tem muito volume. E quando a gente tem os jogadores à disposição, a gente vai procurar sempre por o melhor time. Hoje jogou Felipe Melo e Manuel, depois eu coloquei o Antônio Carlos. Uma das indicações é que o Antônio está muito bem nos treinamentos e é um jogador muito, muito bom também no jogo aéreo, e o jogo pedia isso. O dia que pedir uma outra coisa e a gente achar que o time vai ter mais chance de ganhar de uma outra maneira, a gente vai fazer de outra maneira, como fizemos várias vezes. Eu cito na Libertadores do ano passado, mesmo em 2022, tivemos muitos jogos que a gente usou mão de um recurso de colocar o time mais para frente e às vezes colocar um volante na zaga. Mas ele foi muito bem, o Martinelli, mas foi muito bem também, talvez até o jogo jogado, até melhor na partida que ele fez aqui contra o Colo-Colo de zagueiro, que eu acho que o melhor jogador em campo. Mas é um jogador que ficou muito contente quando ele consegue fazer boas partidas, porque é um dos jogadores que mais trabalha no clube. Ele tem números de treinamento muito altos em todos os dias. Não tem meio treino com o Martinelli. Então é um moleque muito trabalhador,
caráter assim excepcional e merece escolher bons resultados. Vinícius, boa noite. Vitor Lessa, Jornada Capital 1902. O Fluminense teve uma mudança de planejamento para esse jogo, que foi concentrar, que não é algo muito usual, né? Normalmente concentrou para a Libertadores, para a final da Sul-Americana. Isso é uma mudança, partiu de vocês, pelo que a gente sabe, uma decisão sua, da Comissão Técnica dos Jogadores, devido à importância desse jogo, não só para a questão de ser clássico, mas por ser uma vitória muito importante para a sequência extremamente difícil que o time vai ter de viagens, de jogos para Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Sim, tem a ver com isso. O fato do Fluminense não concentrar é um avanço. A gente nunca teve problema com isso. A gente jogou a final do estadual ano passado, o jogo 5 horas, a gente chegou no dia do jogo. Conforme a gente vê que precisa, né, eu achei que a gente precisava por conta... Tem jogadores ainda que estão demorando mais tempo para recuperar, porque tem jogadores que não conseguiu fazer a pré-temporada, no caso do Cano e do Ganso. Eles não fizeram a pré-temporada no começo do ano, que a gente não teve condição de fazer, e nem esses períodos da data FIFA, que a gente aproveitou bem 3 semanas, os dois estavam se recuperando de lesão. E a gente teve um jogo muito desgastante lá na Bahia, um pedaço debaixo de água, depois o campo ficou em boas condições para jogar mais um campo pesado, um jogo difícil, viagem, o jogo terminou muito tarde. Eu achei que ontem também tinha a ver com a importância do jogo e o fato do jogo também ser às 4 da tarde. Provavelmente se o jogo fosse às 9, a gente não teria concentrado. Então acho que eles se alimentam, era uma chance de dar um descanso e alimentação de uma maneira mais homogênea para todo mundo, e acredito que ajudou o time a vencer hoje. A última, tá? Tudo bem, Diniz, Aline Nastari, TNT Esportes. Diniz, como a gente normalmente conversa com você pós-jogos, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que ela não tem a ver com o jogo necessariamente, mas sim sobre futebol. Essa semana a gente teve uma discussão muito forte sobre treinadores por conta da forma como foi a demissão do Carpini, a forma como como foi todo esse processo. E aí, se a gente antes via... tem uma nova geração de treinadores, a gente passou por um processo de comparação com treinadores estrangeiros. E agora chamava a atenção que quando a gente perguntava até para o torcedor, a primeira frase era: não tem treinador brasileiro para o São Paulo, vai ter que vir um estrangeiro. E todos os técnicos pensados são técnicos estrangeiros. Talvez você tenha sido o último brasileiro que, enfim, teve oportunidade e pôde chegar a uma seleção brasileira. Enfim, dado tudo isso, eu queria que você falasse para a gente como é que você vê o processo de formação dos treinadores do Brasil. Você sempre fala muito sobre jogadores nesse sentido, pouco sobre treinadores, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso, sobre aonde vai parar e se no futuro tem possibilidade, do jeito que é que tudo anda, de termos bons técnicos brasileiros. Eu acho que nesse sentido, vocês são formadores de opinião, participam muito. De maneira geral, são os que mais batem nos treinadores. E vai vir um monte de treinador estrangeiro, e aqui a moda é o seguinte: vai vir aqui, não vai ganhar, e vai ser mandado embora. Quantos treinadores estrangeiros o Botafogo já teve? E o Cruzeiro? O mesmo processo. O cara vem e perde. Eu acho que é ridículo isso aí que aconteceu com o Carpini, como tem acontecido, e o que acontece com os estrangeiros também. Não é que não serve o brasileiro. Ninguém serve. Serve só se ganhar. O Abel não está aí porque um monte de tempo, porque ele é bom mesmo, senão não ganharia do que ele está ganhando. Mas até porque ele ganhou. Se não tivesse ganho, e teve momentos aí, vocês sabem que se não ganhou a Libertadores, tinha uma pressão, podia ter acontecido algo diferente. Então a gente fica analisando. Quando eu falo que essa é uma análise de resultado, é análise de resultado. Então a moda é o treinador estrangeiro. Como assim vai ganhar um e mais 3 ou 4 vão para a Libertadores? Os outros estrangeiros vão ser ruins também e vão ser mandados embora. Só que vão buscar, provavelmente, outros estrangeiros, algo alimentado. Tem um monte de treinador brasileiro bom. Um monte. Só que tem menos tempo, e isso é uma coisa, talvez estatisticamente, isso é uma coisa fácil para vocês verem, que a gente tem uma paciência maior para mandar estrangeiro embora. Então a gente acaba tendo menos tempo para trabalhar, para eles se prepararem. O Roger Machado, que é um excelente, na minha opinião, um excelente treinador, ficou um tempão aí fora do mercado. Zé Ricardo, Barroca, Wagner Mancini, todo mundo é bom treinador. Agora a gente acha que é bom treinador só quem ganha. Então quem ganha, o que veio para o Botafogo, o Bruno Lage, é um excelente treinador. Tem mais currículo, se você for lá na Europa e perguntar quem tem mais currículo, ele tem mais currículo que muito treinador aqui. É excelente, mas veio no Botafogo, entrou no meio de uma confusão, o campeonato é difícil, vai impor ideia, não respeita muito o processo, perde e é mandado embora. Quem que é bom? Que treinador que é bom? Jorge Jesus, que é bom, que ganhou um monte de coisa aqui.
Quando voltou para o Benfica, para a casa dele, teve resultados ruins, foi mandado embora, agora também na Arábia Saudita. E assim, aqui, o cara precisa ganhar para mostrar que é bom. A gente não avalia conteúdo, não avalia se o treinador é bom ou não. Existe um automatismo de que quem ganha é bom e quem perde é ruim. E assim, essa coletiva hoje, o time eu acho que jogou bem hoje, como jogou bem contra o Bragantino, mas o fato de ganhar, que é importante, importantíssimo ganhar, mas o fato de ganhar praticamente anula a capacidade de enxergar e aprofundar a discussão sobre o futebol, infelizmente. E isso é um dos males piores, uma doença que tem no futebol brasileiro. E agora os treinadores brasileiros estão assim. Falei esses treinadores brasileiros que são bons, porque assim, se você pegar um treinador, qualquer um desses treinadores e botar um time com orçamento aí de 30 milhões e botar na mão desses que eu falei, entre outros, ele vai ter chance de ganhar campeonato. Pode ter certeza que vai ter chance de ganhar. E dá tempo para trabalhar, ele vai ter chance de ganhar campeonato. Então, eu acho que é uma coisa a gente rever, porque assim, é a profissão. E quando vem um treinador estrangeiro, que eles são bem-vindos, vem uma comissão técnica, daqui a pouco vem gerente, daqui a pouco vem assessor de imprensa, vem jornalista, e a gente fica todo mundo e vira o país colônia também, extrativista total. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, que é um cuidado que a gente, infelizmente, tem muito pouco. A gente não acredita que essa relação ela é justa em relação aos treinadores brasileiros. Qual?